Lucas 1, verso 1 ao verso 4 diz: visto que muitos já empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram eles testemunhos oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito o excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que vocês tenham plena certeza das verdades em que foi instruído. Nós temos 4 evangelhos, né? O primeiro evangelho foi que nessa ordem que nós temos na Bíblia, escrito por Mateus, que foi um dos 12 discípulos. Temos o 4º evangelho, que é João, que foi um dos 12 discípulos também. E nós temos 2 evangelhos que não foram por um dos 12, né? O Marcos, ele é alvo até do conflito ali entre aquilo que no meio da narrativa de Atos, né? Mostra ali, tem um texto no Novo Testamento que vai dizer que ele é sobrinho, ele vai ser discípulo de Pedro, mas ele tem uma ligação com Barnabé. E Lucas, que é discípulo de Paulo, né? Marcos é mais próximo de Pedro e Lucas, que é discípulo de Paulo. E ele vai fazer a coletânea das informações. Ele diz que várias pessoas, testemunhos oculares e ministros da palavra, fizeram isso, e ele fez também para juntar essa informação, para fazer uma exposição em ordem, para ter plena certeza de fé. Então, quando nós dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas muitas vezes elas têm conceitos distintos ao avaliar isso, especialmente lida com algumas problemáticas nos evangelhos, ao lidar com esse ponto de que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí as pessoas às vezes pegam relatos históricos, né, que narram sobre curas, sobre milagres e tal, e um dos movimentos que se fez na história foi tentar pegar especialmente os 3 evangelhos e fazer um livro que foi a harmonia dos evangelhos, a harmonia dos eventos históricos. O que você acha disso? Seria legal a gente tentar juntar, tem até algumas bíblias que colocam no rodapé, né, tentam juntar ocasiões, né, e circunstâncias dos relatos e tentar entender à luz da informação de um e de outro. Eu lembro que recém-convertido eu fazia esse estudo, né? Eu li em Mateus, aí eu pegava o texto lá de Marcos e tentava juntar informações e tal. O que vocês acham disso? De eu tentar juntar as informações de Mateus, Marcos e Lucas para tentar entender uma cena. Cada um tem um foco e aí você consegue juntar. O que vocês acham? Mais? Alguém com uma ideia? Eu juntar as informações, cada um tem um foco, então seria um movimento saudável eu pegar. Aí começa a ter uma série de problemas, né? Porque às vezes a cena que eu tô... Sabe aqueles textos que Jesus, naquela cena, parece ser a mesma cena, são 2 cegos, ali são 5 cegos. Aí você começa a ter algumas dificuldades. Eles se completam, exatamente. Para o povo de Deus que crê na verdade da palavra de Deus, assume esse pressuposto. Não existe contradição, eles se completam. Para os liberais, eles pegam essas distinções e dizem assim, está aqui a prova de que existe um erro, né? Eles tentam se apegar nisso, né?
Mas me parece que, assim, ao longo da história, a igreja tomou uma decisão que foi não seguir por esse caminho de harmonizar o evangelho. Porque no final do evangelho de João, ele até diz assim: existem muitas outras coisas que foram escritas, que foram feitas e não foram escritas, que se fossem registradas não caberiam em todos os livros desse mundo. Mas as que foram escritas para que creiais. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou ler os evangelhos é que o propósito dos evangelhos, eles contêm história, mas o propósito deles não é histórico. Então, eu me perco nesse propósito de estudo se o meu propósito for reconstruir a história. Eu me perdi. Porque o propósito do evangelho é teológico. Ele vai contar a história e você vai ver, interessante, né? Que às vezes você vai ver uma cena em que ele vai contar, vai gastar assim 2 capítulos para contar o que aconteceu num dia. Aí depois ele diz assim, muitos dias depois, meses, anos depois, no Mateus diz da infância de Cristo, depois ele pula assim 30 anos. Então o propósito é pegar cenas da história para trazer verdades teológicas. Uma coisa que você vai perceber se você fizer esse estudo comparativo, você vai ver que uma mesma cena de um milagre, ela vai ser usada em Mateus para ensinar sobre arrependimento. E a mesma cena vai ser usada por Lucas para ensinar sobre oração. Então, aqueles homens usados por Deus, eles pegaram a história e eles construíram um livro para eles ensinar uma teologia. Então, quando eu estou lendo Mateus, eu vou me ater apenas a Mateus. Na realidade, quando eu começo a correlacionar livro, eu saio do enredo de Mateus. Eu me perco. Porque eu tento reconstruir, eu tento fazer, não seguir o fluxo natural, que é o texto que foi escrito para me ensinar aquele texto, e eu vou para aí eu termino, quando o foco deveria eu meditar sobre arrependimento, eu vou terminar em um outro tema que não é o foco. E aquele tema do arrependimento, sei lá, do capítulo 7, ele está me preparando para eu entender o capítulo 8. E aí eu me perdi no fluxo natural do texto. Sabe? Então, Lucas, ele fez um esforço, mas logo depois que ele diz isso, da pesquisa dele, ele diz, foi escrito para uma exposição em ordem, para que tenhas certeza das verdades em que foi instruído. Então, a exposição em ordem de Mateus é uma outra ordem. Você vai perceber que, cronologicamente, o evento A está aqui, o evento B está aqui em Mateus, e em Lucas está invertido. Porque o ponto dos evangelhos não é fazer uma biografia ou reconstruir a história. É eu entender a mensagem. João, no final, ele diz, tem muitas outras coisas, teve muitos outros eventos, teve muitos outros acontecimentos. Mas o que perceba, eu valorizo tanto a palavra e eu não tenho um foco correto, que é eu seguir o fluxo natural do texto. Eu tenho o Evangelho de Lucas, ele tem uma narrativa. Se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver que os 4 primeiros capítulos, ele está dizendo que Jesus ele está repetindo a caminhada da história da nação de Israel. Então, se eu pego o capítulo 1 de Mateus e vou para Lucas para comparar, eu não estou entendendo que o propósito de Mateus não é eu reconstruir a história do capítulo 1, é eu olhar o bloco, o capítulo 1 ao 4, para ver esse movimento da nação. Ele tem um papel, né? Então, nós temos os mesmos acontecimentos, mas nós temos edições distintas. O texto de Mateus, ele tem um propósito, ele tem um ensino. Essas verdades, elas não narram, elas se complementam, elas são palavra de Deus, mas eles têm propósitos distintos. Eles têm propósitos distintos.
e aí eu estou pensando sobre um enredo que trata sobre evangelismo, você vai ver isso, é interessante comparar especialmente os três, né? Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, você vai ver que alguns eventos milagrosos, eles têm aplicação por Mateus para tratar com os discípulos. Lá em Lucas, eles são evangelísticos. Aí eu pego as duas cenas e tento reconstruir a história e eu me perdi nisso, no propósito do texto. Então, eu preciso entender que o propósito, ele fez uma investigação, mas cada um ela tem a sua particularidade. E não é um movimento saudável. Veja, a palavra de Deus não é a história. A palavra de Deus é o texto. Deus fez uso da história, mas a palavra de Deus não é a reconstrução que eu faço da história, da junção, do evento. Agora eu consigo entender o evento todo. Não, a palavra de Deus é o texto. E ele é suficiente. Ele é glorioso. Agora, com esse texto, eu conheço tudo? Não conheço tudo. Mas o propósito não é conhecer tudo. O propósito é conhecer aquilo que é glorioso. E ao tentar conhecer tudo, eu me desvio do básico. Que é entender o que é que o capítulo 1 está me ensinando dentro dessa progressão. Então, esse exercício que pode ser até positivo, parecer positivo, de juntar, eu ir para lá e para cá, ele vai te desviar do foco. O foco não é histórico. O foco não é descobrir aquilo que está secreto lá, eu juntei... Não, o foco é eu entender essa progressão aqui de Lucas, né? No Evangelho de Lucas. Há uma investigação, mas para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O leitor de Lucas, que pegou esse primeiro texto, você sabe que no primeiro século não eram todas as pessoas que tinham todos os livros, né? Então, muitas pessoas receberam o Evangelho de Lucas e não tinham nem Mateus nem Marcos. Mas o texto de Lucas era suficiente para os que receberam. O texto de Mateus era suficiente para os que receberam. E por si só ensinava a verdade gloriosa, que era o propósito do texto de Lucas. Então, na minha investigação, eu me atenho ao texto que está diante de mim. O versículo 5, agora o versículo 7, fala um pouco do contexto de Zacarias. Diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Eu posso até... o meu objetivo não é, versículo a versículo, fazer comparação com Mateus, com Marcos, mas eu posso ver pontos de contato em movimentos que são semelhantes. Primeiro eu aprendo aqui o que Lucas por si só está me ensinando, mas eu posso ver pontos de contato. E o que Lucas está fazendo, que vai ficar muito claro aqui no Evangelho, é que, e que é algo comum nos outros Evangelhos, é que eles eles narram o evento do momento em conexão com a história bíblica. Existe um homem que é casado com uma mulher, que ele não se corrompeu, não casou fora da tribo, porque eles tinham que se casar dentro da tribo. Se casou com a mulher da tribo de Arão. Eles eram justos diante de Deus. Mais à frente, a cena, é como se a cena estivesse preparando para mostrar, né, que João Batista vem para preparar Jesus, assim como Samuel veio para preparar Davi. O cântico de Maria, ela é muito parecido com o cântico de Ana, né? A gente vai ver essas conexões com a história. Isso a gente vai ver em outros evangelhos, mas claramente vai dizer a cena de um homem idoso, uma mulher estéril, o milagre do nascimento de filho. Está remontando as cenas de Gênesis, de Abraão, né? Ele está contando a história, dizendo, olha, a história do passado, ela era uma história profética.
E agora a gente está vendo a outra cena da história cumprindo aquela cena profética. Isaac, um homem idoso, Abraão com Sara, teve um filho e esse filho representava Cristo. Agora a gente vai ver essa cena, homens idosos, um nascimento extraordinário. Eles eram justos diante de Deus. Conecta com a história e apresenta, e eu pontuei isso na reunião de oração na quarta-feira. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lê na história bíblica as cenas que fazem elogios aos servos de Deus, sabe? Fala sobre a integridade de Zacarias, de Isabel. O que é que esse texto ele quer dizer? Você vê em Gênesis também falando sobre Noé, um homem justo nos seus dias. Vai dizer que Jó era um homem justo nos seus dias. Aí eu lembro que quando eu cheguei na Memorial, acho que no primeiro mês eu estava pregando, não sei se era Romanos 3, falando sobre o Salmo 14, né, que todos os homens são pecadores, não há justo diante de Deus. Foi na EBD dos jovens, eu falando que não há homem justo diante de Deus. Aí uma jovem levantou e disse assim, não, mas a Bíblia diz que Jó era justo, né? Que Noé era justo. Então ela citou textos bíblicos para provar que aqueles homens eram justos. Como é que você responderia para esse jovem? Não existe homem justo ou Jó era um homem justo? Certo. Jó foi justificado, né? Mas o texto lá diz que ele era justo. Salmo 14 vai falar que não existe nenhum homem justo, é o texto que Paulo cita, né? Veja, tá correto esse conceito, Karina. Só que assim, às vezes a gente tenta resolver um problema conceitual por definição de terminologia. E às vezes as palavras elas têm sentidos múltiplos, né? Então, é óbvio que o que diz lá na Bíblia que Jó era um homem justo é o conceito do justificado. Mas se você se apegar na palavra, você vai ter algumas dificuldades, porque na Bíblia diz assim, que santo é só o Senhor. Mas aí vai pegar outros textos que diz que nós somos santos. Então são dois conceitos distintos. Então, quando a Bíblia está dizendo que, à luz da teologia do texto, dizendo que Zacarias era um homem justo, era que, e a ideia aqui não é somente sobre justificado, era que ele era um homem piedoso também. Mas não quer dizer que ele era um homem perfeito, esse é o ponto. Às vezes a palavra justo, ao ser aplicada a Cristo, quando ela é aplicada a Cristo, é para falar sobre a sua perfeição, sua integridade. Ele era um homem sem erro. Mas ao ser aplicada a Zacarias e a sua esposa, não é no conceito de que ele era um homem sem pecado, mas que ele era um homem piedoso, um homem temente, um homem que de fato tinha boas obras, né? Mas eu preciso ler essa informação à luz da revelação anterior, porque a revelação ela não se contradiz. A revelação anterior, no Salmo 14, diz que todos os homens são pecadores e culpados. O Salmo 14 diz que Deus olha para a terra e não vê um homem justo, um homem íntegro. E o Salmo 15 diz, quem é que, logo depois desse texto, né, quem é que pode subir ao monte do Senhor? O Salmo 24 diz que é o Filho do homem que sobe ao monte do Senhor. Ele que sobe, nós subimos por meio dele, né? Então, eu leio o texto à luz da teologia revelada pelo texto para entender que ele está falando sobre a piedade de Zacarias, mas ele não está anulando aquilo que é a proposta de Lucas, que é ensinar sobre o Evangelho, a mensagem da graça. Alguém já disse que a Bíblia é o livro mais usado para se construir heresias. Eu pego esse texto, sem uma boa teologia daquilo que já foi revelado, e digo assim, tá vendo? Aquele que é salvo é aquele que é justo nos seus caminhos, é aquele que obedece. Se Jesus voltar e você não estiver obedecendo igual Zacarias, você não vai, porque para você ser salvo, você tem que ser um homem justo. E eu cito esse texto. O que foi que eu fiz? Eu não entendi esse texto à luz daquilo que já foi revelado na palavra de Deus.
Esse texto ele não é construído em cima de um modo diferente daquele alicerce que é todos os homens são pecadores. E ele não está falando sobre justificado aqui, ele está falando sobre piedade mesmo, ele está falando sobre obras de Zacarias. Mas o ponto dele, o foco dele é dizer que ele é um homem piedoso. Não é um homem perfeito, não imagine. E a cena que vai se mostrar logo em seguida é uma cena de pecado. É interessante isso, né? Ele é um homem justo. Aí o que ele faz? Ele peca. Ele peca. Faz com todos. Diz lá que Moisés era um homem que via Deus face a face, né? O mais manso de toda a terra. Aí no final do Pentateuco, Moisés, tu não vai entrar não, porque tu pecou. Pastor, na progressão desse texto, lá na frente vai mostrar que o sacerdote, ele vai segurar Cristo, não vai dizer, despega agora teu céu, Senhor, porque eu contemplei a salvação de Israel. Então mostra que ele esperava, né, a vinda do Messias. Então, esse registro da sua fé imputava nele o mérito do próprio Messias. Seria significado, então, seria ter todos os méritos da obra de Cristo sobre a sua vida. Com certeza. Com certeza. É exatamente isso. O sistema legal não é anulado. Deus providencia um meio para satisfazer o sistema legal, o sistema do mérito, né? Só que é os méritos de Cristo. Quando João vai exortar aqueles que saíam a ser batizados, ele vai dizer também, raça de víboras, aí ele vai dizer, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir obras dignas de arrependimento. Aí o versículo 8 em diante é a cena do anjo, né? Diz assim, alguém pode ler do verso 8 ao verso 17, por favor? E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias, ele tinha um sonho, tinha um desejo, e o texto diz que ele fazia orações a Deus em favor disso, né? Em favor do seu sonho, que era ter um filho. A sua esposa era estéril, e a cena do Gênesis se repete, né? A cena de famílias que passam anos sem ter filhos e querem ter o filho, e Deus ouve a oração e dá. E diz que ele ficaria contente, porque e logo em seguida diz que ele será grande diante do Senhor. Ele vai ser como um nazireu, né? Não vai beber vinho, e vai ser cheio do Espírito Santo. O ponto é que, assim, o anjo, quando vai falar com Zacarias, ele há um sonho, há um anseio que é ter filho, mas perceba que o foco da narrativa não é o satisfazer o sonho pessoal dele, não é o alvo final do texto, mas é que aquela criança foi dada pelo Senhor para fazer parte da história da redenção. Ela tem uma missão, que é preparar o Messias, né? Uma missão que é proclamar a palavra de Deus. Assim como Isaac, a cena de Gênesis 22, né? Depois de Abraão receber o filho, que era o sonho dele, logo em seguida Deus manda ele matar o filho. Por que Deus manda ele matar o filho?
Porque o alvo da narrativa não é um pai que sonha em ter filho e Deus deu um filho, não é um milagre em si. O alvo da narrativa é mostrar que Isaac é tipo do Redentor. É a mensagem teológica, não é a circunstância na vida do indivíduo. O benefício que ele recebeu. Mas o alvo principal é a história da redenção. O anjo apareceu para ele. O foco dessa mensagem não é você tinha um sonho, eu vou te dar um sonho. Acontece isso. Mas o foco da mensagem é que vai vir uma criança que vai preparar. Por meio da sua pregação, ele vai preparar o povo para receber o Senhor. O foco é a história da redenção. O foco não é a minha história. A gente, meus irmãos, muitas vezes a gente se perde na nossa vida porque a gente se ocupa muito com os nossos dias. Conhece pouco da história da redenção. Podemos sonhar, podemos orar, podemos pedir. Mas quando a grande história, que é a história da redenção, ela passa a ter pouco tempo. E a pequena história, que é os meus sonhos, a minha vida, ela passa a ser a grande preocupação na minha vida, eu me perdi nas prioridades. O grande anúncio não é você vai ser pai. O grande anúncio é vai vir uma criança que vai preparar o caminho do Redentor. As histórias estão entrelaçadas, a minha história com a história da redenção. Mas eu não posso me perder qual é a grande história e qual é a pequena história. Porque às vezes quando o meu coração está muito grande na pequena história, eu me afasto dessa grande história, eu não quero conhecer, e eu sofro demais, porque eu sou muito preso a esse mundo. Veja que coisa grandiosa. Um pai, um homem que sonhou a vida toda de ser pai, e chega na velhice, ele vai ser pai, é uma bênção. É uma alegria ser pai. Mas não é uma alegria maior do que Deus enviar na história da humanidade um profeta que tem uma missão: converter muitos filhos de Israel ao Senhor. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Né? A história, novamente Lucas está dizendo, aquela história, ela aponta para essa história. Como é que vai ser esse profeta? Quais as características desse profeta? Eu preciso conhecer a história de Elias. Um homem poderoso na pregação da verdade. Um homem que pregou a verdade. Uma das cenas, né? As cenas de Elias são extraordinárias, né? Aquilo que ele faz, que Deus usa. Mas no final da vida diz que Eliseu vai ter porção dobrada, né? Aquele que sucede ele vai fazer algo mais extraordinário. A história de João Batista, ela é repetição da cena extraordinário. E o mais interessante é que Elias, no Antigo Testamento, ele é conhecido por vários sinais. Até a ressurreição ele fez, usado por Deus. E o texto no Novo Testamento vai dizer que João Batista não fez nenhum sinal. Nenhum milagre João Batista fez. Como que Elias aponta para João Batista? E na história da redenção, aquele que aponta é sempre inferior para o seu alvo. Por que João Batista, ele não fez nenhum sinal? Porque o foco não está nos sinais. Qual era a grande missão de João Batista? O que é que o texto diz? Preparar os caminhos do Senhor. Aplanar montes e vales, né? Isso é uma ilustração bem bruta mesmo, né? Porque eles que trabalhavam na terra, aí você vai fazer a plantação, você passa o arado, passa ali a ferramenta para você nivelar a terra. Só que na ilustração diz assim, que ele ia aplanar montes e vales. Ele ia deixar um terreno plano para o Senhor passar. O terreno plano era o coração dos homens. Um viajante vai de uma cidade a outra, ao invés de ir num caminho reto, ele tem que subir montanha e descer, subir montanha e descer. Essa viagem é mais cansativa, né? João Batista tinha o propósito de
preparar os seus ouvintes para que o Senhor passasse por um caminho plano. E como é que ele ia preparar? Se arrependam. Prepare para ouvir. Como é difícil quando você vai pregar o evangelho e a pessoa sempre retruca, né? Você vai dizer, dar uma orientação à pessoa e a pessoa, não é isso não. Ele sempre retruca, a ilustração, né? O vale e o monte. O vale e o monte. Ele não tem um caminho plano. Quando você vai dar uma orientação para uma pessoa e a pessoa diz assim, tudo bem, eu quero aprender. Ali é um caminho plano. João Batista teve essa missão, converteu o coração do povo para eles ouvirem. E ele cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, pregando. Como que era, meus irmãos, a habitação do Espírito no Antigo Testamento? Porque, perceba, esse é um detalhe interessante, nós estamos nas páginas do Novo Testamento, mas ainda estamos no regime da Antiga Aliança. Até a cruz, as pessoas fazem sacrifício, as pessoas não podem deixar de guardar o sábado, as pessoas têm que ficar sob o sistema legal da Antiga Aliança. É só na cruz que o véu se rasga e aí começa a se aplicar a Nova Aliança. Então, a divisão entre Antiga e Nova Aliança não se dá quando você pega o primeiro capítulo de Mateus, mas se dá no evento da cruz. Tem alguns milagres que Jesus faz, que ele diz para aqueles que foram curados, né? Vai lá para o sacerdote e faz o que diz a lei. Cumpre a cerimônia do Antigo Testamento, né? Então, nós estamos no regime da Antiga Aliança aqui. E ele está cheio do Espírito. Como é que o Espírito habitava no povo de Deus do Antigo Testamento? Ele habitava... Um crente do Antigo Testamento, ele tinha o Espírito de Deus? E o que é que muda do Antigo para o Novo, se ele já tinha? O que é o Pentecostes, que Deus manda o Espírito? Intensidade do plenitude. Nos dias do Messias, o Espírito ia ser dado no plenitude. A distinção da Antiga para a Nova Aliança é esse período de maior benefício. Todo crente do Antigo Testamento tinha o Espírito de Deus, porque não há como uma pessoa se converter sem a atuação do Espírito. É o Espírito que regenera. Veja, você não se arrepende para receber o Espírito, você recebe o Espírito para se arrepender. O arrependimento vem do Espírito. A fé não é produzida pela capacidade humana, ela é dom de Deus. A fé é fruto do Espírito. A pessoa exerceu fé para ser justificada. Aí tem uma coisa na teologia reformada que se faz à luz desses textos, é a ordem da salvação, ordem salutos, né? Que é, à luz dessas verdades eu entendo, primeiro eu recebo o Espírito. Jesus diz isso claramente quando dialoga com Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ser salvo. Primeiro, não é aquilo que eu faço. A criança não escolhe nascer, né? Ela nasce, aí como após nascer, ela, com a capacidade que ela tem, ela reage. Porque o Espírito de Deus regenerou nossa vida. Nós podemos reagir com arrependimento, nós podemos reagir com fé. Então, o Espírito de Deus. Entenda isso, quando você lê a história de Gênesis, a teologia ela vai me fazer abrir os meus olhos para ler os relatos de Gênesis. E de toda a história do Antigo Testamento, diz assim que Noé era um homem justo e íntegro. Aí, se você prestar atenção no versículo, vai dizer assim, logo em seguida, porque ele achou graça diante de Deus. Como é que as coisas cronologicamente aconteceram com Noé? Estava todo mundo pecando, Noé decidiu ser um homem bom, ele se converteu, e aí Deus abençoou ele e disse que ele ia ser salvo. Foi assim? Estava todo mundo culpado e sendo pecador, e Noé também nasceu no pecado.
Deus enviou o seu Espírito, regenerou a sua vida, ele achou graça. E por ser regenerado, ele se arrependeu, creu na verdade, que ele ouviu dos seus pais. Então, quando você lê a história de Noé, não fale do mérito de Noé, fale da graça de Deus. Né? Aí Paulo vai pegar esses textos do Antigo Testamento e ele vai explicar que o Novo Testamento, ele faz isso, ele lança luz. O que é que Paulo faz em Romanos 9? Ele vai pegar textos de Gênesis 25 e de vários episódios e vai dizer assim, eu vou explicar para vocês a teologia dessas narrativas. Não depende de quem quer ou de quem corre. Mas Deus que escolheu, antes da fundação do mundo, deu o seu Espírito. E pela graça, nós somos salvos. Então, aí ele sistematiza, né, o ensino dos textos do Antigo Testamento. Nós aprendemos essa história, a história da redenção. Então, ele foi cheio do Espírito. Talvez o ponto aqui extraordinário é ele ser cheio do Espírito. Nem todos são cheios do Espírito. Vai chegar um momento, essa grande profecia de Joel, vai chegar vai mudar algo. O que é que muda? Vai chegar um momento em que Deus vai dar uma porção mais intensa, revestimento de poder, intensidade. Agora, a gente viveu com o Espírito aqui, mas agora a porção é mais intensa, revestimento de poder. Aí, Joel falou isso em Joel capítulo 2. Vai chegar um momento em que o Espírito vai ser derramado sobre jovens, crianças, idosos. Por que ele fala sobre jovens, crianças e idosos? É porque as atuações extraordinárias, esse poder que havia no Antigo Testamento, era somente sobre algumas pessoas. Todo mundo tinha o Espírito. Mas agora na Nova Aliança, todo mundo é revestido de poder igualmente. Não é o sacerdote que tem uma porção maior, uma porção menor. Mas agora nós estamos num período que Paulo fala em Gálatas 4, da idade adulta. Deus derrama uma dose poderosa do seu Espírito. Pastor, isso tem a ver com aquelas expressões de Sansão, que entrou nele no Espírito, ele fez aquilo, foi em Saúl, e saiu dele no Espírito. Isso tem a ver, tem alguma relação? Perfeito, exatamente isso. Essas manifestações são eventos poderosos de Deus, pontuais, mas não é o padrão de todo mundo. Você só tem no Antigo Testamento isso, essa expressão. Há uma discussão, né, sobre Saul, se de fato ele era convertido ou não. Mas assim, o ponto, essas expressões, elas são atuações pontuais, intensas de poder. Elas não fazem parte do ordinário do povo de Deus, de todo mundo. Todo mundo tem o Espírito de Deus, mas a intensidade são alguns momentos e para algumas pessoas. Aí qual é a grande profecia de Joel? Vai chegar um tempo onde isso vai ser o status padrão para todo o povo. Receber o Espírito sem medida, em porção intensa. É a realidade da igreja da Nova Aliança. Revestidos de poder. O revestimento de poder aí a luz de Atos a gente entende que é intensidade e abrangência, né? Isso vai ocupar agora todas as classes de pessoas, crianças, idosos, homens, mulheres e poder. Essa é a distinção. Mas o que João Batista tem aqui, diferente das pessoas da Antiga Aliança, é que ele é cheio do Espírito, mas todas as pessoas têm o Espírito. Todos os crentes têm o Espírito. Não há como ser crente sem ter o Espírito. Se você disser que no Antigo Testamento um crente ele pôde professar a fé, ele pode ser salvo, ele pode se arrepender sem ter a habitação do Espírito, você está dizendo que o ser humano natural ele tem condições de se salvar, de escolher o bem. E Paulo diz algo diferente em Efésios 2. Ele diz que um homem ímpio, ele anda morto em seus delitos e pecados. Ele não tem condições de ir até Deus. É o que Paulo fala em Romanos 9. Perceba, quando você entende a teologia do texto, meus irmãos, ela
ela esvazia a glória do homem. Você vai dizer assim, ah, tá bom, eu sou salvo por Cristo, mas fui eu que criei. Fui eu que me arrependi. Aí o texto diz assim, tá, você creu porque Deus te habilitou para crer. Você se arrependeu porque Deus te deu o Espírito para você se arrepender. Nem no arrependimento a gente tem mérito. Nem na fé a gente tem mérito. A fé é dom de Deus. Aí Paulo diz, onde resta a glória? Não tem nenhuma. É a conclusão que ele chega em Romanos 9, né? Não tem espaço, meus irmãos. Quanto mais do Evangelho você vai estudar, mais você vai entender da glória de Deus e como nós somos pequenos. Como nós somos alvos da sua bondade, da sua glória. Até quando nós fazemos boas obras, nós fazemos porque o Espírito nos habilitou para isso. Até quando nós temos dons e habilidades, é porque o Espírito distribuiu dons e talentos. Habilidades específicas. Não é porque eu sou melhor do que fulano, porque Deus distribuiu dons distintos, tem habilidades, porque Deus deu habilidade. Quando que você pode fazer uma boa obra e dizer assim, a glória é minha? Você não pode. O Evangelho ele nos esvazia. O Evangelho ele nos coloca no nosso devido lugar, né? Então, hoje, entrando nessa discussão do arianismo e calvinismo, então, as pessoas, elas não creem, como a gente está vendo aqui, elas confundem mérito com responsabilidade. Seria isso? Isso. É. E assim, quando eu não entender o tamanho das... essa discussão, ela dialoga muito assim como... O quanto que eu sou pecador. Todo mundo fala que é pecador, né? Mas eu sou pecador ainda a ponto de poder escolher ser salvo? Ou sou pecador de tal modo que eu nem força para escolher ser salvo eu consigo? Eu nem consigo me arrepender. Eu nem consigo crer. É esse nível que a Bíblia nos revela, né? Não é só que eu sou pecador, é que eu sou pecador num nível... estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Ele nos deu, não é? A história do Evangelho não é aquilo que eu faço. É aquilo que Cristo fez por mim. Essa é a história do Evangelho. Agora, a implicação do Evangelho é aquilo que eu devo fazer. Aquilo que eu faço. A implicação do Evangelho, não é o Evangelho. Muito bem, vamos orar. Agradecer a Deus por essa manhã. Obrigado a Deus por Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho que nos consola, nos restaura. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma